E aí também tem esse trabalho de preparação do adolescente para a maioridade. Que os nossos filhos na nossa casa, aos 18, eles não precisam se preocupar em se sustentar e viver sozinhos. Eles podem ficar até, né? Até Sim. virar avó. Você fica lá, ainda com seu filho na sua casa. Eu fiquei até os 32, 33. Não acontece no abrigo. Raras exceções, eles podem permanecer até os 21, mas normalmente aos 18 eles têm que deixar a casa. Olha só. E aí ele já tem que estar inserido no mercado de trabalho, tem que ter uma certa autonomia, saber lavar roupa, passar, fazer comida. Tem todo um trabalho Tem diferenciado. todo um trabalho diferenciado quando eles chegam na adolescência. Né? Tudo isso feito E por aí, vocês. Aí que a gente sempre está pedindo, fazendo apelos às empresas, né? Peguem jovem aprendiz, né? Deem preferência para esses meninos que são de acolhimento. Justamente para poder, né? Já ajudar Já, nisso, né? exatamente. E a maioria dá certo, né? Não é um problema. Sério, tem uma aceitação. Sim. É? Tem algumas empresas, né? Não sei se eu posso falar. Não, pode O falar. nome? Pode falar, pode falar. A Júlio Simões, em Mogi das Cruzes, a gente fez uma parceria com o Instituto Ser Mais. Ofereceram a parceria para nós, no Luz Divina. Os nossos adolescentes fizeram um curso de preparação, passaram por um processo seletivo na Júlio Simões e eles contrataram. Olha que Olha legal. que bacana, Todos gente. eles. Que legal. E aí, assim, esse que vai completar 18, ele foi efetivado esse ano agora, 2022. Já está efetivo na empresa. Isso é importantíssimo para a vida E dele. como que você se sente com isso? Nossa, orgulhosíssimo. Ele sabe disso. Muito bom, né? Ver resultado. Muito bom, e fez o curso certinho, passou pelo período de jovem aprendiz, foi 1 ano, se eu não me engano. E aí ele foi tão bem que efetivaram, e aí ele permanece lá trabalhando. Ele vai completar 18 agora em fevereiro. Hoje ele tem um salário razoável Para a que idade ele dele. conseguiria se manter. Olha que legal. Lógico que nas condições, Sim, né, não é, vai ter um quarto com banheiro, sim. tudo bem, mas pelo menos ele tem como Tá se iniciando a sustentar vida, né? e tá dando início, ele pretende estudar, então a gente sabe que isso vai melhorar, vai progredir na vida dele, né? Sim, sim, isso é muito Então, bacana. o que faltam são as oportunidades. Essas grandes empresas, aqui em Ferraz, por exemplo, tem um monte, né? Que poderia Que fazer abrir isso, aí nessa umas ajuda, né? vaguinhas, né? Ah, Dá preferência para os nossos acolhidos. São 3 unidades de acolhimento em Ferraz, né? Sim. Tem adolescentes, bastante adolescentes aí precisando E tem muita dessa empresa- força. e tem muita empresa que poderia fazer, Sim, né? Poderia sim. dar essa força, né? Então, você empresário que está assistindo, ou você que vai assistir, né? Seja você dono da empresa, ou seja você que está na parte administrativa, olhe com bons olhos com isso, porque essa pessoa, ela não vai estar ajudando só a instituição, né? Em trazer essa pessoa para o mercado de trabalho. Sim. Vou tirar lá da instituição, o jovem lá da instituição para cobrir uma cota da minha empresa. Não. Na verdade, é eu ajudar a dar início a uma vida. Há né? uma vida. Ter um funcionário dedicado, né? A gente Sim. conhece esses adolescentes e sabe o Sim. quão dedicado, o quanto eles Eu sei amam quem trabalhar é. na Júlia Simões. Que a gente Sim. conversa, a gente É o pergunta. maior E é uma orgulho empolgação, gente. Então, eles dão valor, eles valorizam, são dedicados. E às vezes eles dão mais valor do que aquele jovem que tem tudo em casa. Sim. Então, gente, vamos lá, ajuda. Você até falando da mudança, né? Dessa mudança que teve. Antigamente, como funcionava, assim, com esses jovens que completavam 18? Era da mesma forma ou mudou? Voltava para casa, ou... Esses que não tinha mãe, que não tinha para onde voltar. Existem uns que não existe, né? Possibilidades, né? Mas completou 18, tem que sair.
E aí, eu não sei se era feito esse tipo de trabalho, mas eu acredito que também havia tentativa de inserir no mercado, né? Sim. E até nesse período não se falava em jovem aprendiz. A gente trabalhava aos 13 anos de idade, a grande maioria era explorado. Sim. Existe até né, algumas pessoas contra, outras a favor, mas existia exploração, sim, né? E ainda Ainda existe, existe. né? Existe. Então precisou Há regulamentar, muita hipocrisia nisso né? daí também, né, Cíntia? Exato. Que precisava de uma regulamentação para que não pare os estudos, porque era o que Sim, acontecia. sim, Quem precisava ajudar no sustento da casa parava de estudar para poder trabalhar. E aí, que futuro que você vai ter, né? Que se você parar de estudar. Se a gente for analisar os salários e o meio de sobrevivência das famílias, então foi importante regulamentar, né? Ter o programa Jovem Aprendiz. Não é que ele não pode trabalhar, ele pode, só que tem que ser por meio desse programa, para que não pare os estudos, para que aprenda um ofício, né? Sim. Verdadeiramente, não. Ah, vem aqui lavar meu carro e tal, né? Assim, eu tô dando exemplos bobos, mas tem exemplos piores, né? De até escravidão e escravidão, tudo é mais. isso aí. E crianças que depois tem que dar todo o dinheiro e não sobra nada para ele. E a gente consegue compreender famílias que precisaram fazer isso, porque é o que você falou, é o ciclo vicioso. Eu não aprendi, minha mãe não me ensinou, eu fui explorada e aí eu vou explorar os meus, porque é o que eu sei fazer. Eu não sei fazer outra coisa na minha vida, a não sei o que eu Olha aprendi, só. não é? Sim. Então a gente Replicando, né? entende, a maioria das famílias que está lá, a gente, até esse é o nosso trabalho, né? Tentar mostrar para ela que existe um outro caminho, que ela não precisa bater, ela não precisa, né, deixar de cuidar ou largar, abandonar sozinhos e tal, que a gente dá uma direção Uma para ela, direção. porque às vezes ela não sabe que ela pode ser diferente, Sim. que foi o que fizeram com ela, né? Sim. E as pessoas, elas têm muita. Eu acredito que ainda existe um pouco de preconceito com relação a isso. Existe muita sensibilidade, existem uma grande parte da população que se comove com situações como essa, Uhum, mas existem também pessoas que agem de maneira preconceituosa, sim. né? Que eu presenciei, né? Uhum. E há muita hipocrisia, por isso que eu falei sobre isso. Há muita hipocrisia. Por quê? Porque antigamente, vamos lá falar, eu tenho 40 anos, né, Jaque? 41, você Ah, querendo diminuir. 41, recentemente. 20 anos. Vai lá. A gente sabe que o pessoal, antigamente, o pessoal iniciava o trabalho, né, para ajudar a família com 9 anos. Minha mãe foi trabalhar na casa de parentes e amigos para lavar, cuidar, Uhum. né? Com 9 anos. Eu comecei a trabalhar com 12 anos com meu pai. Meu pai trabalhou com construção civil, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal, tá? Sobre isso. Com construção civil. E eu trabalhei com ele. 14 anos. 12, 14, né? E até a fase adulta. Até completar os 18 anos. E a gente vê que muitas pessoas, quando se fala em jovem, né? Criança, jovem, né? Vamos lá. Não pode trabalhar. Né? A pessoa ela tá ali de maneira digna, não tá pedindo, não tá usando a situação dela para poder pedir, né? Mas de maneira digna ela tá pedindo. Sabe por que eu falo? Porque o meu cunhado, ele é dono de uma empresa de uma mecânica e o filho dele, com 9 anos, começou a trabalhar com ele. Desmanchar motor de carro, né? Então, quando falam pra ele, fala assim, você não tem dó do seu filho?
Pô, menino era pra estar na escola, mas menino vai pra escola, Uhum. né? Você não tem dó dele, não. Eu tô ensinando ele. Eu tô mostrando pra ele o valor do dinheiro, o valor de se trabalhar e de se conquistar. E muitas. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!